Preste bastante atenção. Eu vou ajeitar aqui o quadro aqui. Só um momento. Quem estiver assistindo pelo YouTube, super recomendo, como sempre, aumentar a velocidade do vídeo. Mas de tal forma que não atrapalhe você a entender. Bom, então vamos lá então. A questão número 1 é essa daqui. É uma questão de juros simples. Eu especifiquei aqui que ela é uma questão de juros simples, mas teve algumas pessoas que fizeram ela como juros compostos, utilizando a fórmula dos juros compostos. Aí ficou errado por conta disso. Mas enfim, vamos lá. Determine o montante de uma aplicação de R$ 1.500, a taxa de 4% ao mês durante um trimestre. Então, determine o montante, ele já começa o enunciado falando que ele quer que você encontre o montante. Então, vou escrever aqui, letra M, ponto de interrogação. Não é obrigatório ficar escrevendo isso aqui, mas ajuda a interpretar. E ajuda a explicar também. Determine o montante, então tá aqui, montante. Uma aplicação de R$ 1.500. O dinheiro que a gente aplica, nós chamamos de capital. Então, R$ 1.500. Esse dinheiro foi aplicado a uma taxa de 4% ao mês. A taxa é representada pela letra I. Então, 4% ao mês. Vou colocar aqui a M, para andar mais rápido. E essa aplicação durou um trimestre. Então, vou colocar aqui um T para andar mais rápido também. Um TR. Beleza. Antes de começar a conta, reparem que o tempo e a taxa está com unidades diferentes. A taxa está ao mês e o trimestre e o tempo está ao trimestre. Eu recomendo que vocês convertam o tempo para que ele se adeque à taxa. Então, como que a gente transforma um trimestre em mês? É só você lembrar que cada trimestre tem 3 meses. Então, um trimestre tem 3 meses. Então, ao invés de utilizar o número 1 no tempo, vou usar 3, porque um trimestre tem 3 meses. Professor, e se eu deixasse a taxa ao mês e o tempo ao trimestre? Iria errar a conta. Não pode ficar diferente. Bom, agora que está tudo ok com os nossos dados, a gente já pode tentar encontrar o montante. Só que o que acontece? Em juros simples, nós temos essas duas fórmulas aqui. Ó. Temos essa. Temos essa daí. E temos essa fórmula aqui, em juros simples. A única fórmula possível para encontrar o montante em juros simples é essa daqui. Só que não tem como a gente utilizar ela agora porque eu não conheço os juros. Para encontrar o montante nessa fórmula, eu tenho que somar os juros com capital e eu não sei os juros. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente encontra os juros utilizando essa fórmula. Aí, depois, a gente vem e encontra o montante utilizando essa. Então, primeiro, vamos encontrar os juros. Então, os juros vai ser o capital, que é 1.500, vezes a taxa, que é 4% ao mês. Aí você pode colocar tanto 0,04 quanto 4 sobre 100. 4% você pode escrever como 4 sobre 100 ou 0,04. Vou colocar 4 sobre 100 que eu já cancelo os zeros. E o tempo é 3, de 3 trimestres. Aí eu vou cancelar esses dois zeros com esses dois zeros. Esse 1 aqui embaixo ele vai ser irrelevante, porque qualquer coisa dividido por 1 é ela mesma. Então vai ficar 15 vezes 4 vezes 3.
15 vezes 4 dá 60. 60 vezes 3, 180. Então, aquela aplicação de R$ 1.500 gerou um juros de R$ 180. Agora que eu sei os juros, eu já posso encontrar o montante utilizando essa fórmula aqui, ó. Como que a gente encontra? A gente pega os juros e soma com o capital. Então, eu pego os juros aqui, que é 180, e somo ele com o capital, que é 1.500. 180 mais 1.500, vou até escrever aqui. 180, que é os juros, mais o capital, que é 1.500. 180 mais 1.500, 1.680. Reais. Então é isso. Essa é a resposta da número 1. Traduzindo isso aqui, deixa eu diminuir o zoom. Eu sempre gosto de usar o exemplo da poupança, né? Então, vamos supor que você foi lá no banco e depositou lá R$ 1.500. Aí a taxa lá do banco é 4% ao mês. Então, a cada mês, esse dinheiro aqui iria aumentar em 4%. Depois de 3 meses, qual era a quantidade de dinheiro que você teria lá? Você teria 1.680. Seu dinheiro teria aumentado em R$ 180. O que vocês acharam aí da questão número 1, galera? Querem perguntar alguma coisa? Beleza. Quem quiser perguntar, pode perguntar a qualquer momento aí, tá? Sem problemas. Bom, vamos fazer a questão número 2 agora. Lembrando, galera, que eu falei a nota da prova pelo Google Sala. Se alguém não recebeu essa informação, pode me perguntar que aí eu falo, tá? Mas eu creio que eu falei para todo mundo. Vixe, eu apaguei o documento da prova aqui, só um momento. Bom, então, copiar aqui. Nossa, já tá acabando o tempo, hein? Tem que fazer isso aqui meio rápido. Tô achando que não vai dar tempo de fazer todas. Mas aí eu continuo... eu continuo fazendo sozinho mesmo. Depois. Guilherme, você chegou agora, deixa eu só te mostrar aqui, eu fiz a número 1. Não sei se vai dar pra você entender assim só olhando, mas ela ficou assim, tá? Ficou desse jeito aqui, ó. Resposta final é essa daqui, 1.680. Eu tô gravando o vídeo, aí depois eu vou postar lá no YouTube. Bom, então vamos lá. Na questão número 2, ele fala o seguinte. Uma dívida de R$ 800 foi contraída a juros compostos, de 4% ao mês, para ser quitada em 2 anos. Uma dívida foi contraída para ser quitada em 2 anos. Ok. Vixe, ficou estranho esse enunciado, hein? Não tinha reparado isso. Mas eu creio que todo mundo entendeu, né? Ele quer que você encontre o dinheiro que vai ser necessário para você quitar essa dívida depois de 2 anos. Então, é basicamente o seguinte, ó. Quando a gente aplica, quando a gente empresta ou pega emprestado um dinheiro, esse dinheiro que a gente pega emprestado ou empresta ou aplica é chamado de capital. Então, o R$ 800 aqui é o capital. Lembrando, galera, que o capital, ele está envolvido com o dinheiro inicial do problema, né? Então, aqui a dívida é o momento inicial. O momento que a gente contrai a dívida é o momento inicial. Então, esse é um outro motivo para ser o capital também. Beleza, aí ele combinou com a pessoa, ele pegou
R$ 800 emprestado com ela e ele combinou com a pessoa de ter uma taxa de 4% ao mês, ou seja, a cada mês essa dívida ia aumentando em 4%. E ele combinou com a pessoa também de quitar essa dívida depois de 2 anos. Beleza. Aí ele quer que você encontre o dinheiro que vai ser necessário para você pagar essa dívida depois dos 2 anos. Aí esse dinheiro que ele vai ter que pagar lá no final dos 2 anos vai ser tanto o dinheiro que ele pegou emprestado quanto os juros que rendeu. Então vai ser o capital mais os juros, que é o montante. Então ele quer que você encontre o montante. Aí aqui o tempo e a taxa estão com unidades diferentes. Vamos transformar o tempo para que ele fique com a mesma unidade da taxa. O tempo é 2 anos. Como que eu transformo ano em mês? Um ano tem 12 meses. Então, 2 anos vai ter 24 meses. Vou colocar 24M aqui para andar mais alto. Bom, agora que está tudo ok com os nossos dados, a gente já pode encontrar o montante. O montante em juros compostos, você pode encontrar ele por meio dessas duas fórmulas que eu estou escrevendo aqui. Aí você tem que ver qual é a mais interessante para você utilizar. Como que a gente descobre qual vai ser a mais interessante? Por meio dos dados que o exercício nos deu. Na número 1, nessa primeira fórmula, para utilizar ela, eu tenho que conhecer os juros e o capital. E o exercício não me falou nada dos juros. Já na segunda, eu preciso do capital, da taxa e do tempo. E eu tenho o capital, a taxa e o tempo. Então, vou utilizar a segunda fórmula. Então, vai ficar montante é igual ao capital, que é 800, vezes 1 mais a taxa, que é 4%. Aí aqui eu sempre recomendo que vocês deixem a porcentagem em forma decimal. Não que seja proibido deixar de outro jeito, mas é que fica bem mais fácil assim. E o tempo é 24. Teve gente também, galera, que colocou 2 lá no tempo. Fica errado porque 2 anos tem uma unidade diferente de 4% ao mês, né? Ano diferente de mês. Aí fica errado por conta disso. Aí eu vou repetir aqui o 800, vou resolver primeiro o parênteses. Aí que vai ficar 1 mais 0,04 fica 1,04. Elevado a 24. Vou fazer na calculadora para andar mais rápido e a gente passar para o próximo problema. Então fica 1,04 elevado a 24 e o resultado eu multiplico por 800. Então deu aproximadamente 2.050,64. Então é isso. Ele pegou emprestado R$ 800. Só que a cada mês essa dívida ia aumentando 4%. Então, no próximo mês ele já não ia estar devendo 800 mais, ele ia estar devendo 800 mais 4%. E assim todo mês, em juros compostos. Depois de 24 meses, quanto que ele iria ter que pagar para a pessoa? R$ 2.050,64. Beleza? Essa é a questão número 2. Vamos rapidamente para a questão número 3. Mas quem quiser perguntar qualquer coisa, pode perguntar com a maior tranquilidade do mundo. Questão 3. Questão 3 eu não vou nem... deixa eu copiar ela aqui. Não custa nada. É a da prova do Enem, né? Tem a ver com a prova do Enem. Bom, então vamos lá, rapidão. Questão 3. Ao fazer a prova do Enem, José acertou
questões de um total de 90. Realmente, as provas do Enem têm 90 questões. E ele acertou 25. Qual foi a porcentagem de acerto de José nessa prova? Teve até uma vez, galera, que um colega meu que estuda para concurso, um amigo meu, na verdade, que estuda para concurso, ele mandou uma pergunta para mim no WhatsApp, que ele não é muito bom em matemática. Ele falou, olha, eu acertei tantos na questão, tantas questões em uma prova, e queria saber quanto por cento que eu acertei. Ele fez exatamente essa mesma pergunta para mim. Eu peguei e gravei uns vídeos lá, mostrando para ele como que faz. Então aqui, assim, eu acho que é mais fácil fazer com regra de 3, utilizando regra de 3. Então, olha só, o total de questões que tem na prova é 90. Então, significa que 90 questões é 100% das questões que tem na prova. 90 questões é 100% das questões que tem na prova. 25 questões, que é o que ele acertou, vai representar quantos por cento da prova? Não sei, chamo de X. Entendeu? Então, 90 representa 100. Se 90 representa 100, 25 vai representar quanto? Não sei, chamo de X. Aí é só multiplicar cruzado. X vezes 90, X%, aliás, né? X% vezes 90, pode chamar só de X, não tem problema não. X vezes 90 dá 90. E 100 vezes 25, 2.500. Aí eu vou passar o 90 dividindo para o x ficar isolado. Como o 90 está multiplicando o x, eu passo ele dividindo. Fica 2.500 dividido por 90. Você pode cancelar o zero se você quiser, para ficar mais fácil. Fica 250 dividido por 9, que dá 227, parece. Deixa eu ver aqui. 27,78 aproximadamente. 27,78. Como a gente está encontrando a porcentagem, a gente coloca o sinal aqui de porcento. Então, se ele acertou 25 questões de uma prova de 90, significa que ele acertou 27,78 questões. Estão se sentindo bem com relação a essa informação, galera? Beleza, então. Bom, então é isso. Então a prova foi isso aí.